Olá, crianças! Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bom, tá certo? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, mas antes disso eu quero lembrar vocês de separar aquele tempinho para estudar, se possível num silêncio para a gente se concentrar, tá certo? Chama um papai, chama a mamãe, chama um parente, um irmão mais velho que possa ajudar vocês nas suas atividades, caso vocês precisem de auxílio, tá certo? Ah, tia Camila, eu não preciso. Ótimo, maravilhoso, porque você vai fazer suas atividades sozinha. Mas, tia Camila, eu preciso de uma ajuda. Ótimo também, significa que você quer aprender, tá certo? Mais e mais. Então, vamos lá. A gente vai abrir o nosso livro de língua portuguesa na página 43, notações léxicas. Vamos ler esse pequeno texto na página 43, que está de rosa. Quando eu era pequeno, fui à casa dos meus avós e lá o meu avô Tião fez um robocão feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão. Brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir: vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele, que vivemos muitas histórias. Uma festança que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança. Essas palavras destacadas no texto de preto aí são notações léxicas. São sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses são indicadores chamados de notações léxicas. Vejam alguns sinais que utilizamos. Aqui a gente vai ter o primeiro sinal, o acento agudo. Na aula de gramática a gente estudou acento agudo e acento circunflexo, tá certo? Vamos lá, só relembrar. Acento agudo, o que tem som aberto nas vogais. Então, é o acento agudo. Exemplo de palavras: chapéu, café, Piauí, óbvio, útil. Vamos lembrar das palavras que tia Camila citou lá no vídeo de gramática? Cipó, país, açaí. Vamos lembrar também que aonde a gente usa o acento agudo? Nas vogais. Pode usar em consoante? Não, os acentos sempre vão nas vogais, tá certo? Então, a gente vai ter o A, E, I, O e U. Açaí. País. Cipó. Então, a gente chama a palavra e a sílaba mais forte é que a gente coloca os acentos, tá certo? Acento circunflexo indica a pronúncia de um som fechado. Elas são aonde? No A, E e no O, que fica A, E, O, com o som fechado, certo? Ah, tia Camila, vamos lembrar quais são as palavras que a gente usou lá no outro vídeo? A gente usou bambolê, E, som fechado. Ambulância, fechado. Camelô, fechado. Aqui no livro a gente vai ter você, amargo e ônibus. Podem perceber que o som ele é fechado, tá certo? E agora a gente vai para outros 3 sinais que a gente não estudou na aula de gramática, na aula passada. Vamos para o tio. O tio é uma ondazinha assim, ó. Deixa eu ver se vocês veem aqui. O tio indica a pronúncia nasal das vogais A e O. Então, o tio ele sempre vai estar no A ou no O, tá certo? Exemplo: anão, balões. Deixa eu pegar aqui para vocês. Eles, crianças, será um som nasal. Um som
fechado, certo? Então, a gente pode usar o nosso nariz. Nasal é nariz, tá certo? Então, a gente vai ter soar, escutar onde é o acento pelo nariz. Sótão, certo? Órgão, órgão. Tá vendo? Que quando a gente abafa o nariz, a palavra soa diferente. Então, quando soa diferente, é onde a gente coloca o tio. Nessa, a gente não vai precisar chamar. Camelô, ambulância. Não vai precisar chamar para encontrar aonde é o acento. É só fechar o narizinho e soar o som nasal. Sótão, órgão, anão, certo? Sótão, órgão, anão, balões e bênção. São exemplos de acento do tio, tá certo? Vamos para a cedilha. O C cedilha. Utilizamos o C cedilha apenas antes das vogais A, O e U. E indica que a letra será pronunciada com som de S. Então, todas as palavras que a gente usa o C cedilha, ela é escrita com C cedilha, mas tem o som de S. Às vezes a gente pode confundir e colocar, por exemplo, açúcar com S. Mas ela não é com S, ela é com C cedilha. Então, alguns exemplos de palavras com C cedilha. Açúcar, açude, paçoca, cabeça e bagunça. No livro a gente vai ter caçador, moço e açude, tá certo? São alguns exemplos de palavras com C cedilha. Quando usamos o C cedilha? Nas palavras que possuem a letra C com som de S. Então, a gente bota o C e o cedilha embaixo, certo? Hífen. Junta elementos diferentes em uma só estrutura. O hífen pode ser usado para separar palavras. Separa. Tu, separa. Dó. Então, quando a gente separa as palavras, a gente usa uns tracinhos assim. Como é o nome dos tracinhos? Hífen. Isso. Ligar palavras compostas. Ou seja, couve-flor e erva doce. São palavras compostas, onde uma precisa da outra, certo? E também ligar pronome ao verbo. Mandei-lhe, ouviu, certo? Mandei-lhe ir buscar um ramalhete. Então, ele é um verbo que usa o hífen, tá certo? São exemplos. Então, a gente vai ter o exemplo de palavras compostas aqui que usam o hífen. Algodão, hífen, doce. Ela será duas palavras que se tornarão uma por conta do hífen. Água viva e couve-flor, certo? Então, essas palavras utilizam o quê? O hífen. Então, para essa atividade da página 43, vai ser enviado para vocês uma fotinho da atividade, tá certo? Onde vocês vão olhar e realizar no caderno, ou seja, copiar e responder no caderno, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Qualquer dúvida podem perguntar, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.